Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Guilherme. A gente vem continuando nessa saga, né, falando sobre SQL, banco de dados, tabelas, né, essas coisas. E aí a primeira coisa que eu vim mostrar para vocês podem estar notando uma pequena diferença nessa modelagem que eu trago para a modelagem da minha amiga Valéria. Ela acaba se confundindo, né? E eu só fui ver depois. E aí eu queria mostrar para vocês o modelo normalizado. Ela explicou do jeito certo, mas ela fez do jeito, vamos dizer assim, errado, né? Na verdade, ela inverteu as coisas. Mas do jeito que ela pensou está totalmente certo. A única diferença que vocês podem notar aqui é que essa chave estrangeira que estava aqui na turma veio para o aluno. E aqui eu queria criar um cenário muito interessante para vocês. Quando a gente está falando de banco de dados, é a modelagem que manda como os dados são armazenados. Então, essa pequena diferença no posicionamento da chave estrangeira é crucial e muda totalmente a forma como os dados se comportam e como o banco de dados lida com o problema. Eu vou exemplificar para vocês, né? Mas primeiro a gente vai começar nessa modelagem aqui, né? Na modelagem entre aspas certa, né? Que esse é outro detalhe também do banco de dados. Não existe modelagem certa, modelagem errada. Que eu queria dizer que ela está, entre aspas, errada, é porque ela quis falar de um jeito, na verdade ela falou de um jeito e implementou do outro. Então é errado, né? Nesse caso. Mas eu vou demonstrar pra vocês como que não funciona a modelagem que ela fez. Então a gente vai trabalhar com essa modelagem aqui, beleza? Depois de vocês terem ajustado, e aí para ajustar vocês vão ter que voltar lá pro modelo conceitual e fazendo cada um até chegar aqui no lógico. Ah tá, o que mudou foi esse relacionamento aqui. Antes estava assim, ó, um para n e um para 1. Aí você troca aqui um para 1 e um para n. Por quê? Porque aqui a gente está falando o seguinte, a turma ela possui um ou vários alunos e o aluno está ligado a só uma turma, beleza? A Valéria ela leu desse jeito, só que ela leu errado, porque quando você lê da entidade que você está falando, né? Ela leu daqui, ela falou da turma, mas ela apontou para o aluno, então por isso que a modelagem dela saiu do jeito, entre aspas, errado. Então vamos lá. Vamos voltar para a aula, né? Depois dessa pequena recapitulação. A gente vai falar aqui sobre o Postgres, né? Como que a gente sai dessas tabelas e essas modelagens para o verdadeiro banco de dados. Vou deixar aberto aqui o PGAdmin. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente não vai mexer ainda com aqui. A gente vai mexer aqui. Então vocês vão vir aqui, vou pegar seu PGAdmin, vai vir aqui em Postgres, vão vir aqui em Create, lembra? O Postgres ele abstrai. Então assim a gente vai criar o nosso primeiro banco de dados, que nem a gente já tinha feito na última aula. Aqui a gente pode dar qualquer nome, mas eu vou dar o nome aqui de banco escola. E aqui as outras definições você pode deixar normal, você vai dar um... Com o banco escola sendo criado, vocês vão apertar com o botão direito em cima dele, né? E vou vir bem aqui, ó, Carry Tool. O Carry Tool, ele não é nada mais, nada menos que o terminal, vamos dizer assim, para a escrita do SQL, né? Que é a linguagem de busca estruturada. Então aqui a gente consegue, por exemplo, dar comandos para o banco de dados, que nem eu tinha explicado. O banco de dados é, entre aspas, o back-end, né? O core do banco de dados. A gente está acessando o PGAdmin, que é o SGBD, que é como se fosse o nosso front do banco de dados. E a nossa linguagem de programação, por exemplo, tá? É o Java, vamos dizer assim, do banco de dados. A gente consegue aplicar lógicas e aplicar consultas. O comum é o banco de dados servir apenas para manipulação, armazenagem e guardar dados, né? Não é para ter lógica pesada aqui, mas eu falo, né, que ele é parecido com uma linguagem de programação, porque o SQL ele tem funções iguais da linguagem de programação, que faz dele também uma linguagem de programação. Porque se ele tem looping, se ele tem verificação de entrada e saída, se ele tem input, né, e output de dados, cara, é uma linguagem de programação. Então vamos lá. Com o banco de dados aqui criado, a gente primeiro precisa criar as nossas tabelas, né? Aí você vai falar, pô, o que é tabela? A tabela são essas nossas entidades que a gente gerou aqui. Ah, na verdade, isso aqui já seria uma tabela, né? Eu esqueci de mencionar. Na verdade, acho que a própria Valéria falou que quando a gente troca de modelo conceito topológico, a gente sai de entidades e vai para a tabela, né? Esse aqui já é mais uma representação de como seria no banco de dados. Tanto é que é muito importante fazer essa modelagem, porque quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente consegue fazer uma coisa muito importante, que é vocês vêm no BR modelo, clica com o botão direito e vem aqui, ó, gerar esquema físico. Vem aqui, né? Vem aqui em conversão, vem em converter. Pronto. Aqui é todo o SQL que foi gerado pra gente jogar lá no Postgres. Então a gente pode vir aqui, dar Ctrl A e lá no Postgres dar Ctrl V.
Essas aqui são as nossas tabelas. Gerando essas tabelas que a gente pegou, eu vou explicar um pouco mais sobre elas. Esses são os atributos que a nossa tabela tem, o nome da nossa tabela, e a gente tem algumas palavras reservadas aqui que o Postgre guarda. Igual mesmo em uma linguagem de programação, existem as palavras reservadas. Então essas palavras que estão aqui com uma coloração diferente, esse roxo aqui, vamos dizer assim, esse amarelo barra laranja, né? Isso aqui são o que a gente chama de SQL. E aí dentro do SQL, dentro da manipulação de dados, a gente tem algumas nomenclaturas. A gente tem o DDL e a gente tem o DML. Então, por exemplo, aquela palavra reservada que a gente viu aqui, esse curate aqui, ó, ele é um DDL, por quê? Ele é uma linguagem de definição de dados, que a gente pode até ver aqui. Então, esses dois grandes grupos aqui, a gente pode falar o seguinte, a gente tem o DDL, que a gente define como que vai ser armazenado os dados. Então, por exemplo, quando a gente cria uma tabela, a gente está definindo como que o dado vai ser armazenado. Quando a gente altera uma tabela, a gente está definindo onde o dado vai ser armazenado, né, que é a tabela. Quando a gente dá um drop, a gente redefine essa tabela, né, a gente remove ela do banco de dados. E depois a gente vem para o DML, que o DML em si é manipular os dados que a gente guarda nas tabelas, né. Então, não são coisas diferentes, mas são formas de agrupar as palavras reservadas do banco de dados. Mas não só as palavras reservadas também, mas o que a gente faz no banco de dados. A gente consegue agrupar em várias outras coisas. Também tem outros que a gente pode ver depois, mas não entra nesse caso aqui, que são mais avançados. Então, por exemplo, quando a gente rodou aqui e gerou esse create table, a gente gerou um DDL, a gente gerou uma definição no banco de dados, né? Então a gente falou aqui pro banco, cria uma tabela de aluno, e o que essa tabela vai ter, né? Ela vai ter um ID, que é um serial, e é uma primary key. Isso aqui a Valéria já deve ter explicado, mas só para recapitular, o serial ele funciona como um autoincremento. Então toda a tabela primária, toda a tabela ela precisa de uma chave primária. E aí, para a gente não precisar, por exemplo, ficar toda vez que for inserir, ou seja, usar o DML, precisar definir essa chave primária, a gente passa essa responsabilidade para o banco. Aí no caso do Postgres, ele tem uma palavra reservada para isso. A gente só fala Postgres, eu quero que esse campo seja do tipo serial. Ou seja, ele vai pegar isso e vai falar, ah, isso é do tipo serial. Então toda vez que eu for inserir um registro aluno no banco, eu vou gerar essa coluna para você. Ou seja, vocês vão ver, né? Quando a gente for inserir essa tabela aqui, a gente não vai precisar definir aqui o ID do aluno. Então beleza, daí a gente vai rodar esse script. E aí vocês podem ver que ele vai dar erro. Aí você vai falar, meu Deus, o que aconteceu? Então, tem uma coisa muito interessante aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a gente tem aqui uma condição de dependência. Como assim dependência? A gente pode ver que o aluno, ele depende da turma. Então, eu não posso fazer isso e fazer isso, porque eu estou criando o aluno antes mesmo de definir a turma. Então, a gente pode trocar isso aqui e trocar isso para cá. Por convenção, toda vez que a gente cria um comando na SQL, a gente termina ele com o ponto e vírgula, né? O famoso ponto e vírgula. Então a gente dá ponto e vírgula. A gente vem aqui também, ponto e vírgula. E a gente vem aqui também, ponto e vírgula. E aqui desse jeito já vai funcionar, mas a gente pode rodar um por um. Então a gente vai primeiro aqui criar a turma. Você vem aqui, seleciona e dá. E você pode tanto rodar aqui como apertar o botão F5. Foi isso que eu fiz. Então eu vou apertar F5. Opa, ele criou a tabela. Então ele volta aqui, bem sucedido. Agora eu vou criar a tabela aluno. Criado também. Agora eu vou relacionar essas duas tabelas com a chave estrangeira. Que eu tô falando assim, a gente tá usando o DDL aqui. Então aqui a gente tá manipulando uma tabela, falando para ela adicionar, né? Então a gente tá falando, Postgres, altera para mim a tabela aluno e adiciona uma chave estrangeira no ID da turma, que você tem, né? Que no caso o aluno tem. E referencia na tabela turma o ID da turma. Então eu tô falando pro Postgres, nessa tabela aluno, ele tem uma coluna que se chama ID turma, e essa ID turma tem que estar referenciando uma outra tabela, que é a tabela turma. Então a gente vai rodar esse comando e a gente vai criar um vínculo entre essas duas tabelas, né? Que é esse vínculo que a gente fez no BR modelo, né? Aquele relacionamento que a gente tinha de o aluno tem turma, né? É basicamente isso. Depois de fazer essa primeira parte do DDL, né, das definições de dados, a gente vai começar a manipular alguns dados dentro do banco. Agora a gente tem essas duas tabelas no nosso banco de dados e a gente vai começar a brincar um pouco com elas. E agora a gente vai ver alguns outros comandos. Esses comandos, eles são chamados de DML, né, que nem eu te falei. Eles são responsáveis pela manipulação dos dados que a gente tem no banco de dados.
não dos objetos em si, que são as tabelas. Isso já é responsabilidade do DDL. Então, por exemplo, se a gente quiser inserir coisa no banco, a gente vai usar um comando reservado chamado insert. Se a gente quiser atualizar, update. Se a gente quiser deletar, delete. E aí vem uma coisa muito interessante, que a mesma lógica que a gente aplica aqui, a gente aplica aqui. Então, para a gente cadastrar aluno, a gente tem que ter turma cadastrada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cadastrar a turma. Então, como que a gente cadastra algo no banco? A gente vai chamar a linguagem DML, o comando reservado insert. Beleza, então eu vou falar para o banco. Banco, insere. Beleza, ele vai falar na onde? Então, eu vou inserir em turma. Insert into turma. E aí você precisa falar o que você vai adicionar. No caso, quais tabelas você vai adicionar. E aí entra o serial. Como a gente definiu que esse ID turma vai ser um serial, a gente não precisa passar ele pro Postgres adicionar. A gente está delegando essa responsabilidade pro Postgres. Então a gente pode simplesmente pegar aqui o nome da turma e o período. Beleza, então a gente está falando Postgres, insere na tabela turma, nas colunas nome, turma e período, os valores, values. E a gente pode falar que valores a gente quer. Como a gente sabe que é um string, né, uma cadeia de texto, a gente vai colocar aqui turma. E aí é muito importante. No Postgres, as strings, elas são aspas simples. Se você colocar aspas duplas, ele vai dar erro. Então, deixa eu voltar aqui. Aspas simples. Aspas simples. Beleza? Então você vai colocar aqui o nome da turma. Vamos colocar, sei lá, algoritmos. Algoritmos 1. Período, primeiro período. Período é um varchar. Eu já ia colocar aqui como inteiro, ele ia dar erro. Vou colocar aqui. Então eu vou rodar esse insert aqui. Foi bem sucedido. Eu vou rodar novamente esse insert aqui, só que agora eu vou falar algoritmos, sei lá, 2. No período 2, mas eu vou colocar um numérico aqui. E ele vai recusar erro. Olha, ele rodou. Então ele faz uma transformação de dados aqui, de inteiro para varchar. Então é menos problemático. Existem bancos de dados com regras bem definidas que eles não deixam fazer essa manipulação aqui, né? Eu colocar o número inteiro e ele aceitar aqui como varchar. Então aqui o Postgres ele aceita. Então, por exemplo, eu fiz essas duas inserções no banco. E eu quero ver isso aqui. Cadê, né? Onde que tá? Então eu primeiramente vou dar um select, né? Que é uma palavra reservada do DDL, quer dizer, do DML, perdão. E aí a gente precisa saber onde está esses dados. Então beleza, a gente precisa saber onde estão esses dados. A gente vai manipular esses dados, a gente precisa saber onde que ele está, o que está acontecendo. Então a gente vai selecionar, né? Então a gente vai falar Postgres seleciona. A gente pode colocar as colunas que a gente quer, né? Que é uma boa prática, mas por modo estudantil, a gente vai colocar um operador que os bancos de dados possuem, né? Que quando você fala, eu quero pegar tudo, então eu quero todas as colunas. Se a gente coloca um asterisco, a gente precisa falar da onde. Então, from turma. Então a gente fala, Postgres seleciona tudo da tabela turma. E a gente vai rodar esse select e ele vai voltar aqui pra gente. Os registros bem formatadinho, bem bonitinho. Lembra que eu falei que o ID é serial? Então a gente não precisou definir o ID aqui e ele fez o ID aqui de forma crescente. Então o primeiro insert gerou o ID 1, o segundo insert gerou o ID 2 e assim por diante. Então, por exemplo, a gente vai rodar aqui o select da turma e vai ver nossos dados. Interessante. Vamos continuar. Então vamos agora fazer um insert na tabela aluno, uma tabela maior. Então vamos lá. Vou falar insert into aluno. Aí a gente vai falar o que a gente vai inserir no aluno. Lembra, não precisamos inserir isso. Então a gente vai inserir o quê? O nome do aluno. A gente vai inserir a matrícula. A gente vai inserir a data do nascimento. A nota, né? A UF dele. E agora a gente precisa referenciar uma turma para esse aluno. Então eu preciso colocar aqui o ID da turma. Eu preciso definir a turma que eu vou colocar. Então a gente vai colocar aqui values. E aí a gente precisa colocar quais são os nossos valores. Então aqui eu vou colocar o primeiro aluno, Wilker. O nosso aluno. Ele vai ter a matrícula. Vou colocar aqui 2024, 25. A data de nascimento do Wilker. A gente pode usar uma função nativa da SQL para pegar a data atual. Ou a gente pode manipular a... Opa, aqui é null, quer dizer. A gente pode montar uma data. Então eu posso falar que o Wilker nasceu dia 1995, no dia 30 do mês 5. A nota, a gente pode colocar para ele. Ele é um aluno nota 8.
A UF dele é MT. E o ID da turma, a gente precisa fazer primeiro um select na turma para poder ver quais são as nossas turmas disponíveis. Então eu vou colocar aqui a turma 1. E vou inserir no banco de dados. E aí deu erro. Por quê? Ele está acusando que a formatação da data está errada. Isso é uma coisa que vai acontecer constantemente. Então a gente pode vir aqui no Google, né? Como definir datas no Postgres. Vou pesquisar aqui. E o próprio chat vai falar aqui. Ok. Então quer dizer que eu inverti. Então eu primeiro coloco o mês e depois eu coloco. Então eu coloco aqui 1995. Vamos botar aqui. Então eu vou colocar aqui 5:30. E vou rodar novamente. Funcionou. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Ninguém precisa saber tudo de cabeça. É só saber pesquisar certinho que você consegue achar. Então a gente vai, primeiramente, depois de inserir, a gente quer ver nosso registro. Então a gente vai lá. Insert tudo from aluno. E tá aqui nosso registro. Will Kerker. Vou inserir outro aluno aqui também. Né? Duplicar aqui. Vou selecionar aqui. Agora a gente vai sair o pitch. E... Sérgio, né? Sérgio. Pitch. Sérgio. Pitch. Beleza? Ele é aluno 2024, na matrícula, né? 2024. Ele nasceu em 1900, no mês 1, no dia 1. Né? A nota dele, o aluno nota 10, né? E ele nasceu em SP. E ele está relacionado à turma de algoritmos 2. Vamos inserir. Esse pedido, podemos dar um select. Beleza, agora a gente vai poder mexer também com outros dois comandos bem importantes. Por exemplo, eu errei o nome dele. Não é Sérgio Pitt, é Sérgio Pitágoras. Então a gente precisa fazer uma atualização. Como que a gente funciona aqui? A gente vai falar, banco, atualiza para mim, então, update, a tabela aluno, falando, setando o atributo nome como. A gente pode vir aqui, pode copiar e vai ser Sérgio Pitágoras. E aí é uma coisa muito importante. Esse comando aqui, se a gente roda ele vai afetar os nossos dois inserts. Por quê? A gente precisa falar onde o banco vai mexer. Então sempre que você for rodar um update, você precisa colocar essa cláusula where. Você precisa sinalizar para o banco onde você quer que ele mude. Então eu vou falar, banco, atualiza para mim o aluno, alterando a tabela nome para Sérgio Pitágoras, onde o ID do aluno, que a gente normalmente usa o ID para poder achar, para poder fazer esses relacionamentos, onde o ID do aluno for igual ao do Sérgio Pitágoras, então igual a 2. Então, ao rodar esse comando aqui, a gente vai alterar o registro com o ID 2 na tabela aluno. Então a gente vai rodar aqui e vai dar um select de novo. Tá vendo? Alterou. Aí, por exemplo, a gente você esquece de colocar aqui o where, né? Vou tirar o where aqui. Eu vou mudar, por exemplo, a matrícula para 1900. E você esquece de colocar o where. Pô, era pra trocar do Will Kerker e você rodou sem querer. Putz, aí você já olha aqui, update 2. Você vai dar um select na tabela aluno. Os dois foram modificados, mas é por quê? Porque você rodou sem o where. Então sempre que for alterar alguma coisa, sempre com o where. E essa mesma lógica, ela se aplica pro delete também. Porque o delete, ele é mais problemático ainda. Porque o delete, você deleta o registro do banco. Então você vai falar pro banco, banco, deleta pra mim da tabela aluno, o aluno com ID, por exemplo, 2. Que é o Pitch, que é o Sérgio Pitágoras. Se a gente só roda delete aluno, ele vai deletar tudo. Vai pegar, o que tiver na tabela aluno, ele está deletando. Porque você não falou pro banco onde ele vai deletar. Você tem que falar, banco, deleta da tabela aluno onde o ID desse aluno for igual a 2. Se a gente rodar aqui, perdão, gente, esqueci do from. Você tem que falar da onde que é, né? Esqueci. Você tem que falar delete da onde? From aluno. Então se a gente rodar aqui, vai ser deletado. Tá vendo? Vou rodar aqui de novo. E é uma coisa se você interessar. O ID agora do Sérgio Pitch vai ser agora 3. Porque ele é incremental, né? O serial ele funciona de uma forma incremental. A gente vai rodar de novo esse aqui, esse update. Tá vendo que não fez nenhum registro? Porque o ID dele mudou. Então a gente vai mudar aqui para 3 agora. Beleza. Beleza, Sérgio Pitágoras. Deixa eu fechar aqui. Isso aí. Então, sobre banco de dados, é basicamente isso, né? A gente pode ver. A gente tem que tomar cuidado na hora da manipulação. Uma coisa muito importante, por exemplo, se a gente for deletar algum registro da tabela turma, que a gente faz um select de turma aqui,
E como turma tem vínculo com aluno, ele vai barrar. Se eu for vir aqui fazer um delete turma, onde o ID da turma, o ID turma for igual a 2, ele vai dar erro. Por quê? Porque esse ID 2, ele tem um relacionamento com esse aluno aqui. Vou rodar, olha lá. Atualização exclusão da tabela turma viola a restrição da chave estrangeira. Por quê? Porque o banco, ele assegura, ele protege de ter registro vazio. Então, se ele permitisse que a gente deixasse a turma ser deletada, mesmo ela tendo registro numa tabela aluno, a tabela aluno ia ficar vaga. Ela não ia ter nenhum vínculo com a tabela turma. O banco protege a gente de fazer essas besteiras, né? Mas ele só protege se você fazer o relacionamento de chave estrangeira, que é no caso isso aqui. Porque quando o banco faz isso, ele adiciona uma coisa por baixo dos panos chamado constraint, né? A constraint, ela é uma regra que você fala pro banco. Então a constraint, ela fala, nesse caso da foreign key, ela fala, não delete isso se tiver registro nisso. Então eu não deleto turma se ela tiver algum vínculo com o aluno. Somente se eu deletar aluno também. Se eu for deletar turma e ela tiver registro de aluno, eu preciso deletar tudo de aluno que tem registro de turma para depois deletar a turma. E a gente consegue fazer isso automaticamente, mas aí entra um caso perigoso, né? Porque vai que você, por exemplo, não queria deletar e você deleta. Então você sai deletando tudo que está relacionado. Então é uma coisa que é evitável de se fazer em tabelas que são muito importantes e que tem dados muito sensíveis e que tem dados que são muito importantes para o sistema. Então é isso, pessoal. Sobre SQL, é basicamente isso, né? O SGB dele, ele vai gerenciar os dados, né, com segurança, consistência e permitir esse front-end para a gente manipular as consultas, né? A modelagem, ela transforma as regras de negócio e ela transforma as coisas do mundo em estruturas relacionáveis no banco. E essas estruturas relacionáveis, elas geram as nossas tabelas para a gente conseguir colocar dentro do banco e manipular elas, né? A gente usa o PostgreSQL por ser um banco de dados open source. E aí a gente consegue traduzir essas modelagens em código e conseguir manipular esses códigos. E aí o SQL, ele é muito importante, ele é muito interessante, ele abre diversos caminhos, né? Ele permite você manipular dado, criar dado, transformar dado, expor dado, colocar lógica nos dados, né? Colocar gatilhos, fazer relatório. Então, assim, se você saiu dessa aula aqui e não consegue achar uma aplicabilidade, não consegue achar por que usar SQL, cara, reassiste, sinceramente falando. Porque você nem precisa ser da área de TI para poder usar isso aqui. Se você for, por exemplo, um analista, se você, por exemplo, mexer com financeiro, se você mexer, por exemplo, com administrativo, o SQL ele é uma arma gigantesca que você tem na sua mão. Porque, convenhamos, mexer com planilha é chato e trabalhoso. E mexer com SQL, ele distancia você, né? Claro que você provavelmente vai ter que mexer com planilha ainda também, porque a gente usa muito os dois em conjunto, né? Porque a planilha ela é muito boa para poder fazer uma manipulação de dados ali, uma base de dados pequena. Agora a SQL, quando a gente tem uma base de dados gigantesca com diversos relacionamentos, diversos dados, e é aí que ele brilha, né? É aí que ele brilha na manipulação, na consulta, na transformação em relatórios, na transformação em Power BIs, né? Na extração desses dados para fazer previsão de coisas, né, que a gente chama das ETLs, ETFs, né, que é pegar dados do banco, tratar, normalizar, fazer previsões, né, prever que a próxima compra, próximo período de compra vai ser, por exemplo, daqui 5 meses. É do SQL, é dos dados que a gente tira isso, né? Então, cara, é uma ferramenta incrível, muito fácil de utilizar. Conforme você vai avançando, você vai vendo mais coisas, mas assim, ela é uma ferramenta fácil de usar e muito útil no dia a dia. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso trabalho. Muito obrigado por prestar atenção e vão estudar. Falou!